Queridos amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos início a mais uma aula extra, aula de reforço, onde vamos estudar lição 4, a atualidade dos dons espirituais. O nosso textuário está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a verdade prática também vai nos falar da seguinte forma. Vejamos. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isto envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Nós vamos agora fazer o comentário desta aula de hoje. Então vamos estudar? Vamos lá. O ser cheio do Espírito Santo, algumas passagens bíblicas, o nosso comentarista foi bem feliz ao mostrar que significa ter a salvação. Porque o Espírito de Deus está no espírito humano. A gente mostrou no desenho que o Espírito de Deus ele quer ir até o corpo. Mas como é o falar em línguas estranhas? Nós vamos estudar hoje 3 tipos. Nós temos aqui o sinal, nós temos aqui como dom, certo? E também nós vamos ver como interpretação. Então veja 3 tipos de línguas, um como sinal, outra como dom e a outra como interpretação de línguas. Agora veja aí, começando aqui a aula. Há pessoas que são cheias do Espírito Santo. Esse significado diz que ela é salva em Cristo Jesus. Paulo, ao encontrar um grupo de cristãos que eram batizados por João, eles ainda não tinham ideia da existência do Espírito Santo. Então, veja que quando Paulo perguntou, recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles disseram, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Então, eram nossos irmãos, seguidores de João Batista, batizados nas águas, salvo na pessoa de Jesus, mas não tinha ainda o conhecimento da existência do Espírito Santo. Então, Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio exatamente o batismo com o Espírito Santo. Ele pode vir como sinal, pode vir como variedade de língua, a gente vai estudar um após outro, porque nós temos o sinal indo para variedades e as variedades para interpretação. Agora veja, Paulo conhecia muito bem que o Espírito de Deus fluía na vida do crente. E as pessoas que eram batizadas só nas águas, como muitos nossos irmãos batistas tradicionais hoje são batizados nas águas e não creem na manifestação do Espírito Santo, embora eles batizam no batismo que Jesus foi batizado, que é o batismo de João, então nós não podemos excluir da fé que elas têm na mesma palavra de Deus, embora ainda não recebeste o Espírito Santo como plenitude. Eles ainda estão no batismo de João. Aí Paulo diz, recebeste o batismo quando vocês creram? Eles disseram, nem sequer ouvimos que há Espírito Santo. Ou seja, eles não ouviram a respeito deste assunto. Mas vocês não são crentes? Somos crentes, sim. E outra coisa, o nosso batismo é o de João, o mesmo que Jesus foi batizado. Então nós não podemos falar mal ou contra as pessoas que aceitam a Jesus e não são batizadas com o Espírito Santo, porque elas têm a mesma salvação, o mesmo valor de outras pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Agora veja a doutrina de Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz que, veja, o rudimento da doutrina de Cristo. Entre as 6 que estão lá, a imposição de mãos. Nós temos a doutrina da imposição de mãos. Paulo impôs as mãos sobre os crentes, e todos foram cheios do Espírito Santo.
Então veja que existem duas coisas distintas: o ser cheio, né, no sentido de estar salvo, e também o ser cheio para poder abrir a torneira e cair a água no copo. O filtro pode estar cheio, mas se não abrir a torneira, não cai água no copo. Lembra da aula que nós colocamos um filtro? Alguém tem que abrir a torneira. Amém? Jesus bate a porta, glória a Jesus, e a chave está para o lado de dentro. Nós temos que abrir essa torneira para a água que está dentro jorrar pelo corpo. Amém? Que é o falar em línguas. Agora veja aí. Teremos grande surpresa quanto a este assunto. Muitas pessoas não creem na salvação de alguns grupos por causa deste aspecto, da doutrina do Espírito Santo. Temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo vão chegar lá também. Essas pessoas que ainda não falaram em línguas estranhas estão salvas da mesma forma daqueles que falam em línguas estranhas. Então nós não precisamos fazer um grupinho dos que falam e os que não falam, e ali fazer exatamente como um grupo de Apolo, de Paulo, de Pedro ou de Paulo. Então, veja que muitas pessoas que não falam línguas estranhas, mas estudam a Bíblia, mas ora, busca a presença de Deus, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas elas fazem a mesma atividade de um salvo na pessoa de Jesus. Aí diz a Bíblia: impondo Paulo as mãos, veio o sinal. O sinal é do primeiro amor, irmãos. Nós não podemos deixar de realmente ter esse sinal. Esse sinal deve estar em nós e tem que ser até o final da nossa vida. O primeiro amor. E diz a Bíblia que quando Paulo colocou as suas mãos e eles falaram em outras línguas. Agora veja, todos aqueles que falam em línguas estranhas é um sinal de primeiro amor. Por quê? Porque muitas pessoas hoje falam e não falaram e hoje não falam mais. Mas tem uma questão do sinal, nós vamos explicar. E tem a questão da variedade de línguas, que é exatamente essas pessoas que não falam mais. Como sinal, até que a gente vê que era um sinal. Há pessoas que falavam em língua e hoje não falam mais. Então, obviamente, foi um sinal do batismo. Então, aquela que falava em língua deve orar para que haja um dom de variedade de línguas, que é o diferente do sinal. Então, nós temos que esperar a variedade de línguas. Então, veja que nós precisamos falar de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que não casam o dom com fruto. Aí há escândalo. E nós cristãos, estamos levando o nome de Deus. O Deus que é um Deus de ordem e não de escândalo. Agora veja, entre homens e mulheres, Deus chama todos eles para a obra. Nós cremos no ministério feminino. A mulher samaritana foi uma missionária, foi a primeira a ser colocada na igreja lá nos samaritanos. Então, nós cremos no ministério feminino. Existem missionárias, porque Deus comissiona pessoas para fazer a obra de Deus. Agora, as mulheres precisam se comportar iguais aos homens. Nós não podemos crer em todas elas, porque existe entre elas, como também entre eles, muitos que não são. Por exemplo, coloca-se na internet, já coloca exatamente em dúvida o seu ministério. A sua nudez, a sua prepotência, a sua arrogância, mostrando que ela não foi chamada para o ministério. Então, pela árvore se conhece o fruto, pelo fruto se conhece a árvore. Então, precisamos nós vermos tudo isto. Veja que o primeiro amor,
quando Paulo colocou as mãos, nós não podemos esquecer a doutrina da imposição de mãos, irmãos. Hoje em dia os pastores estão com preguiça de colocar as mãos em 30, 300, 500 obreiros. Diz que dá muito trabalho fazer isto. E lá do púlpito, levante as mãos, vamos consagrar. Aí consagra no vento. Cadê o óleo da unção? Coloca-se a mão na ovelha, passa o óleo, unge a cabeça da ovelha, unge com óleo. Então veja que tem pessoas, líderes, consagrando outras pessoas à distância. Isto é muita preguiça da parte do líder, não consagrar todos da mesma forma, por imposição de mãos. Então Paulo disse a Timóteo: recebeste de mim o dom por imposição de mãos. As mãos são santas, irmãos. Quem cura é Jesus, quem dá o dom é Jesus, quem faz milagre é Jesus. Então, nós não podemos perder este primeiro amor da imposição de mãos. Glória a Deus. Jesus está pronto para vir, e se nós não cumprir a palavra, ele vai tirar de nós o castiçal. Então, veja que nós temos que crer na doutrina bíblica. E Paulo, colocando as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E as mãos são para abençoar seu povo. Moisés levantou a mão, venceu a batalha. Glória a Deus. Então, Paulo ensina que na igreja precisa haver cânticos espirituais. Então, tem que haver hinos da harpa, hinos congregacionais, esse que nós cantamos. Veja 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que fala sobre o falar em línguas. Algumas igrejas proíbem o falar em línguas. Outras igrejas falavam e agora não falam mais. Nós estamos nos últimos dias da história da igreja. A igreja já não é mais dos nossos avós, que levava o lenço, que chorava, que tinha as línguas estranhas, junto com a interpretação e a profecia, e todos se edificavam, chorando com lenço. Porque falar em línguas estranhas é natural para o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá essa capacidade. Para nós é sobrenatural. Mas o Espírito de Deus está em nós. Então não precisa ficar aqui nenhuma panela de pressão para explodir, para poder falar. Então precisamos apenas com entendimento, ou seja, colocar o coração na intenção quando nós vamos falar línguas estranhas. Também não é lançar línguas estranhas no ar, ao vento, porque todas elas têm propósito. As línguas estranhas têm que se unir ao meu sentimento, tem que haver unidade entre o meu entendimento espiritual, ou seja, dentro do meu coração. Porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e vai até as intenções do coração. Então une essa intenção do coração ao falar línguas estranhas. Não solte palavras ao vento. Amém? Agora vamos lá. Continuando. Fale em línguas estranhas com sentimento. Não precisa atingir a evolução 100 graus da água. Aleluia. Temos que se concentrar no primeiro amor na igreja de Éfeso. Senão Jesus vem e tira o candeeiro, irmãos. Tem pessoas que não falam mais hoje, mas já falaram. Se foi com sinal, tudo bem. Mas se for com variedade de línguas, é uma perda muito grande. É a retirada do castiçal. Então, o primeiro amor são tempos de quebrantamento, tempo de lençol, de lenço. Veja que no tempo dos nossos avós, línguas estranhas, profecias, todos eram edificados. Quando havia interpretação. Mas quando não há interpretação, todos são edificados, cada um que fala na sua vida e a si mesmo, edifica a si próprio. Porque Deus colocou um código nas línguas estranhas.
o mundo espiritual não conhece as línguas estranhas, porque em mistério fala com Deus. Tem um código que não é português, as nossas línguas estranhas, nem é espanhol, nem é inglês. Então o mundo das trevas não conhece quando falamos em línguas estranhas. Então na minha mensagem, Paulo diz que quando eu for pregar, levar a igreja, Paulo fala das línguas estranhas, porque é o desejo dele que todos falem em línguas estranhas. Então tem que haver línguas estranhas, mas interpretação, porque diz que quem fala em línguas, ore para que interprete, para edificação. Nós vamos ver a diferença entre sinal, línguas como sinal, língua como interpretação e língua como dom. Então, o meio para falar à igreja, Paulo diz, vocês têm que ter revelação, ciência, profecia, doutrina. Então, a mensagem é composta de 5 ingredientes. Nós temos ciência, línguas, profecia, doutrina, revelação. Aleluia. Então, veja, quando é que a trombeta ela toca incerta? Você sabe o que é trombeta? É a língua. Quando Paulo diz que a trombeta, se der som incerto, é a pessoa falar língua estranha sem estar baseado na palavra de Deus. Fora do momento, fora da hora. Então, Números capítulo 10, agora a revelação de hoje, dentro do texto, que é uma equação com 1 Coríntios capítulo 12, está em Números capítulo 10, que diz, o poder das trombetas. Então as trombetas, Paulo fala da trombeta, que é a língua, ela precisa estar afiada, martelada. Esta língua que fala mal dos outros é de prata, e diz a Bíblia que ela é de prata. Então veja que ela foi lavrada a martelo, Números capítulo 10. Então a nossa língua tem que dar uma polida nela, porque ela gosta de falar mal dos outros. Então dá uma martelada, a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Então, a trombeta não pode dar sonido incerto, ela tem que dar sonido certo. Então está faltando umas marteladas na língua para poder falar bem. Aleluia. Então tem que ser de prata, por causa do polimento, para a língua ficar nova. Glória a Deus. Então a trombeta, ela toca. Sabe por que ela toca? Números capítulo 10. Para reunir o povo na reunião do tabernáculo. Então está errado esse grupinho de gente quando se reúne para ir ao monte e falar mal da reunião da igreja. Quer ir ao monte? Vai, mas não deixe de se congregar. Não deixe de fazer a obra junto com seu líder, junto com seu pastor. Você tem um ministério, foi Deus quem lhe deu. Então, quando tocar a trombeta, o povo vai se reunir aonde? No tabernáculo de reunião. Não é nas casas não, é na casa vizinha. Lá na casa da Maria vai ter lá uma reunião de explosão de línguas, de poder de Deus. E a tua reunião da tua congregação? Você tem que estar unido a ela. Veja, a reunião na igreja, isto é, no tabernáculo de reunião. Mas tem pessoas querendo fazer partido, seguindo Paulo, seguindo Pedro, seguindo Apolo. Então, você tem que estar exatamente fazendo reunião na sua congregação. Então, quando essas línguas falarem, nós falamos em línguas, nós estamos falando de Cristo. Porque as línguas que são produzidas pelo Espírito Santo, elas são cristocêntricas. Elas adoram a Cristo. Porque o Espírito Santo foi enviado para glorificar Jesus. Então, elas nos conduzem a Cristo. E Cristo está no corpo. E o corpo é a igreja, a casa, o templo de Deus. Então, as línguas que são nos dadas como dom, não são para divisão,
para conduzir o povo para outro lado, para afastar o povo do tabernáculo. Então, o povo não pode ser dividido. Se a trombeta tocar com sonido estridente, versículo 4. Então, quando a trombeta tocar uma única vez, reunião com os homens ministeriais. Quando for tocada pela segunda vez, vem o conjunto. Vem homens e mulheres. Porque é o seguinte, cada um segundo a sua ordem. Então, se você está profetizando, seja homem ou mulher, seja com línguas estranhas, mais interpretação, os outros que estão ouvindo devem ficar calados, absorvendo o conteúdo da profecia. Por quê? Porque Números 10 diz que primeiro foi o norte, que foi acampado. E o norte tem que esperar, melhor, o sul tem que esperar a sua vez. Porque o norte, ele precisa sair para o sul chegar. Então, primeiro o norte, depois o sul. O sul tem a sua hora de falar. Paulo diz, faça-se tudo com decência e com ordem. Então, toque direito a trombeta. Toque no seu tempo. Quando alguém está pregando, espere. Todos têm a sua vez. Se o norte está falando, vai chegar o momento do sul falar. Vai chegar o momento do leste e do oeste também falar. Se não tocar de uma forma correta, como o acampamento vai entender a mensagem? Se o norte, o sul, o leste e o oeste estiver todo mundo falando junto. Então, não há uma profecia, mas há uma edificação pessoal. Mas Paulo fala da profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, Números 10, são equações. Una os textos, estude os textos sobre a trombeta se der sonido incerto, toque incerto. Então, os 3 tipos de línguas, vamos lá? 3 tipos de língua. Língua como sinal, língua como os dons e língua como para ser interpretada. Ó, três tipos. Essas são como sinal, a pessoa pode falar uma vez e nunca mais, ok? Língua como dons, essa aqui são as variedades de língua, certo? Dons de variedade de língua. E línguas como para ser interpretada. Então essa aqui é diferente uma da outra. Então nós temos 3 tipos de língua. As que são como sinais, certo? Está escrito, seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Então, língua como sinal. Estes sinais. Então, essas pessoas não é simplesmente a mudança da linguagem do mundo para a igreja. Agora tem que como vai falar coisas boas, coisas espirituais. A linguagem agora é do evangelho, é de Cristo, é cristocêntrica. Então, não se refere apenas ao novo homem, que vai falar uma linguagem da igreja, da palavra de Deus, uma nova linguagem. Mas essa linguagem é espiritual, é novas línguas do Espírito. Não é simplesmente mais a mudança, fala as coisas, mudando para ser cristão. Agora fala novas línguas. Não é simplesmente essa mudança de linguagem, mas é a mudança de uma linguagem espiritual, sobrenatural. Amém? Da natural para a sobrenatural. Agora veja, palavras em línguas que as pessoas falam como sinal. Ela pode falar uma única vez e esta não falar mais nada. Porque isto é uma prova de que ela recebeu o quê? O sinal. E quem recebe o sinal deve orar para receber o quê? Os dons de variedades de língua.
que a pessoa fala várias palavras, variedade de línguas. Amém? E quem fala muitas línguas deve orar para que aquelas que têm interpretação, seja interpretada. Tem línguas que são interpretadas e esta deve ter o intérprete. Então, língua como sinal, língua como os dons e línguas para ser interpretada. Então, língua como os dons são as variedades de língua que também edifica a si próprio quando não há o intérprete. Mas a língua que é para ser interpretada, ela é o quê? Profecia. Glória a Deus. Sinal, dom e profecia. Amém? Então, meus queridos irmãos, veja que os nossos pensamentos, eles começam a se ajuntar com falar em línguas. Mesmo que o nosso pensamento esteja infrutífero. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir intenções do coração. Então, as línguas estranhas devem estar dentro das intenções do coração, cheio da palavra de Deus. Amém? Veja que nós estamos falando aqui de um nível superior, que é um nível de junção de intenções mais línguas estranhas. Então, quando você começa a ter um propósito, quando você pensa em orar pela família, pelo seu vizinho, por uma causa, então você pega essas intenções e junta com as línguas estranhas, e assim você glorifica a Deus. Aleluia! Então você recebe também, veja, o cantar em espírito. Amém? Veja que está dentro da habitação, da intenção do coração, que está a palavra de Deus. São cânticos espirituais. Amém? Glória a Deus. Os nossos irmãos africanos, irmãos, que são diferentes de nós. O povo brasileiro são muito arrogantes em termos de dons espirituais. O povo são muito assim aquém. São muito sapato alto, nariz empinado. Mas os nossos irmãos africanos, eles se entregam, deixa Deus usar na profecia. Quantas pessoas já vieram de lá para cá, profetizaram sobre brasileiros. Então, Deus ama todos nós, quer nos usar. Então, veja que precisamos nós estarmos cheios de alegria, porque Deus, Ele usa quando nós temos o gozo do Espírito. Precisamos profetizar. Precisamos impor as mãos, porque isto está honrando a palavra de Deus, irmãos. A gente ora assim com as mãos levantadas, como se fosse lançando as mãos ao vento. Coloca a mão na cabeça da ovelha. É uma doutrina bíblica. Por imposições de mãos. Abraão e Melquisedeque. Imposição de mão. A bênção de Deus estava sendo transmitida por imposição de mãos. Samuel e Davi. Imposição de mãos. Paulo e Timóteo. Por imposição de mãos. Então Paulo pôs as mãos sobre Timóteo, sobre Tito, sobre Epafrodito, sobre todos aqueles que trabalhavam com ele. Amém? Então deixamos que o Espírito de Deus venha fluir e que sejamos cheios e que possamos deixar a água jorrar pela torneira para que o mundo veja e venha saciar. Porque Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E ele falava do Espírito Santo que fluiria do seu interior. Deus abençoe e Deus guarde. Até a nossa aula de número 5, se Deus quiser. Amém.